9, 24, 25 e 26. E diz assim: Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e os que nasciam da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida no estátua de sal. Amém. Glória a Deus. No começo da oração, eu pedi para vocês relembrar de onde o Senhor nos tirou, né? E, infelizmente, nos dias de hoje, nós temos, graças a Deus, não aqui ninguém, mas olhar para trás. Quando a gente olha para trás, existem consequências. A mulher de Ló olhou para trás e a consequência que ela teve foi criar um estado de sal. Mas por que a mulher de Ló olhou para trás? Existem umas consequências que foi: ela não confiou em Deus, a desobediência em Deus. Quando a gente olha para trás, a gente não está confiando em Deus. Quando a gente olha para trás, a gente não está acreditando naquilo que Deus nos proporcionou lá na frente. E Deus já havia preparado um lugar para Ló e sua família, mas ela escolheu olhar para trás. Que nós não possamos fazer isso, ficar olhando no passado, porque o Senhor nos tirou de lá e a gente não vai voltar para lá. E uma das consequências era da desobediência. Ela já estava distante de Sodoma e Gomorra com seu marido, filhas, como recordou daquilo que estava abandonando. Que a gente não fica lembrando do passado, que a gente não fica matutando. Nossa, Deus me tirou daquele lugar. Por que olhar para trás se o futuro nos espera? E a gente tem a necessidade de desvincular do passado. Quando a gente olha para trás, a gente tem um vínculo ainda no passado, e isso precisa ser quebrado, isso precisa ser aniquilado, porque se Deus tem algo para nós, por que a gente fica vinculado ao que passou? E simplesmente a gente não olha para trás e prossiga para o alvo. O único alvo é o de Cristo. O único alvo é Deus. E não é possível, não é literalmente assim, a gente fala assim, se eu olhar para trás eu não está utilizando. Não é isso, gente. É o que o texto, né, que retrata lá o que aconteceu quando o Senhor destruiu Sodoma e Gomorra. Ele teve a preocupação, ele mandou 2 anjos ir lá visitar Ló, a família de Ló. E assim que amanheceu o dia, que o sol caiu, eles tinham simplesmente que chegar a Zoar. E aí a mulher de Ló olha para trás e talvez vai saber o que ela pensou, né? Meu Deus, eu estou deixando tudo para trás, estou deixando minha casa, minhas coisas, né? Meus bens, né? Não sei o que ela tinha. Pode ser que ela pensou isso, e a gente às vezes fica preso a isso. Não vou fazer isso que Deus mandou, porque eu vou ter que abrir mão. Vou ter que abrir mão dos prazeres, vou ter que abrir mão do que eu tinha, vou ter que abrir mão do dinheiro, vou ter que abrir mão da luxúria. Então, às vezes a gente fica preso, as pessoas, né, ficam presas a este tipo de coisas que não tem vantagem nenhuma, porque o maior tesouro a gente tem em Cristo. E o Senhor está me dizendo hoje: para de olhar para trás, prossiga em frente, vai em frente, porque o melhor está por vir, o melhor está lá na frente. Deus preparando algo muito lindo para cada um de nós. E nós não
que a gente não fique preso ao passado, a gente fique preso, que a gente vá para o futuro, que Deus, que assim, todos os dias eu peço a Deus que o Senhor nos renova a cada manhã, que o Senhor, que a graça do Senhor me basta. Então, não tem o porquê de eu ficar olhando para trás, não tem porquê de eu ficar murmurando o que passou, de onde Deus me tirou. Eu não quero voltar para lá, de onde o Senhor me tirou. E eu creio que ninguém quer voltar para trás. Ninguém quer voltar de onde o Senhor tirou. Porque se fosse bom, a gente estava lá. Mas não, o Senhor nos tirou de lá, porque Ele quer algo maravilhoso para cada um de nós. Né? E a esposa de Ló, ela perdeu sua vida a olhar para trás. O que o Senhor já lhe tirou quando estamos em Cristo, o passado não é ignorado, mas desde de ser prisão. Assim podemos nos arrepender e aprender e caminhar em direção ao lugar que Deus nos chama a estar. Não olhe para trás, olhe para o hoje e prossiga para o alto, vivendo em obediência e amor. Amém? E assim é o que o Senhor nos traz nesta noite, né? Que a gente olhe para frente e não fique olhando para trás, para que a gente não fique preso ao que passou e prosseguir para o que vem. Amém? E assim o grupo de louvor está